Olá pessoal, só para dar a conhecer, nesta pintura, os três pincéis que eu estou a usar são estes. Vamos lá para o vídeo. A primeira coisa que você deve saber para fazer uma pintura realista é você ter confiança consigo mesmo. Então nós temos aqui a nossa paleta e temos aqui a nossa tela que nós vamos ilustrar. Então, neste caso, eu vou trabalhar com o pincel pequeno, porque aqui é uma área que, se vocês conseguem ver, existe uma divisão entre a luz, o meio tom, né, e a sombra. Então, eu vou trabalhar com um pincel pequeno de forma a unir esta cor e depois nós vamos avançar para a área onde tem mais sombra. Como é que eu trabalho? Primeiro observa a imagem, vocês estão conseguindo observar a pintura. Eu vejo aqui que a cor que se assemelha para fazer uma fusão entre a luz e o meio tom, aqui na minha paleta, seria mais ou menos esta cor aqui. É por isso que é muito importante fazer a mistura. Eu coloco aqui bem no meio e vou observando, temos essa cor aqui, e vou olhar na minha paleta uma cor que se assemelha e eu vou fazer uma pequena mistura para dar um tom que se assemelha mais aqui na minha pintura. Daí eu coloco um pouco para testar. Vocês conseguem ver que mais ou menos está a seguir o ritmo da pintura. Então eu vou adicionando mais luzes, porque aqui tem mais luz. Eu vou adicionar um pouco mais de luz. E vou colocando. Vocês vão conseguir ver que só aplicando um pouco mais de luz, ela já começa a ficar uniforme e com uma boa fusão. Então eu vou pegar um pouco mais de luz e vou adicionando aqui no meio. Eu só não gosto de pintar com este movimento. Este movimento aqui não gosto muito de pintar. Então eu pinto mais com movimentos circulares, de forma a trazer já um pouco mais de textura na minha pintura e uma forma também de não deixar a pele muito lisa. Lembrando que essa pintura que nós estamos a fazer contém muita textura, muitos detalhes, então eu gosto de trabalhar desta forma. Daí vamos adicionar, fazer a fusão entre a luz e os meio tom. Então mais ou menos nós vamos trabalhar desta forma. Vocês vão conseguir ver que já está a fazer uma divisão entre a luz e o meio tom. Daí eu gosto de trabalhar com esta área do meio para fazer algumas misturas. É bom prestar bastante atenção. Não é aconselhável tirar de primeira um tom como este e colocar aqui. Você vai estragar a tua pintura. Então, é muito importante seguir um degradê. Razão pela qual, nesta minha paleta, eu já fiz um degradê de cores para começar a trabalhar e seguindo esta sequência. Então, eu vejo que na minha imagem contém mais esta cor. Então, eu vou trabalhando desta forma. Vejo que na parte de cima tem um pouco mais de luz, então vou pegar um pouco mais de um tom rosado, que é uma cor mais clara, e vou adicionando aos poucos. É mais ou menos dessa forma que eu faço todos os meus trabalhos. Então eu vou trabalhar dessa forma. Dá para ver que aqui há muita diferença de tons, daí venho aqui, tiro esse tom, acrescento e dou um sotaque. Vê como a coisa está a ficar bonita, pessoal. Se vocês podem ver que se eu fazer a união desse tom e com este tom não vai dar uma boa coisa. Então eu tenho que olhar na minha paleta um tom que não vai fugir deste e não vai fugir deste tom que tem bastante luz. Então é muito importante trabalhar desta forma. Eu vejo aqui na minha paleta, fiz uma mistura. Isso, pessoal, vocês conseguem mais ou menos ver como é que a cena funciona, né? Então daí, é só vocês seguirem para frente e trabalhar desta forma.
Aí tem bastante luz, vou na minha paleta, pego onde tem um pouco mais de luz e vou trabalhando mais ou menos desta forma. Podem ver que já está a ganhar um bom aspecto, né, de tons de pele. Lembrando que este aqui é o primeiro processo que vai se fazer. O outro processo que vai se trabalhar é no caso de começar a acrescentar mais volume e profundidade. Lembrando que nós já podemos começar a fazer esse todo o processo nessa primeira instância. Pessoal, vocês conseguem ver que eu sempre tiro desses tons a fim de tornar um tom que eu consigo ver na minha imagem. Então não tem uma regra a dizer que tens que pegar logo essa tinta e colocar e assim está resolvido. Você tem que fazer uma mistura consoante a imagem que você está a poder observar. Daí vejam, pessoal, tá a ficar uma coisa bonita. Bonita. Agora ali eu posso pegar já esses tons um pouco mais escuros para fazer um pouco mais de sombra nesta área, um tom mais escuro, mas eu vejo que está muito preto, eu vou acrescentar este tom. Então aí é só fazer o degradê, respeitando sempre a imagem. Acrescentando um pouco mais de luz. E é dessa forma mais ou menos que está a se formar a nossa imagem. A nossa pintura, ou melhor. Que eu vejo na imagem que tem um tom mais escuro. E aí, esse adicionar, lembrando que eu posso tirar a partir mesmo daqui. Se o tom que está na imagem, eu consigo observar nesta área. Eu consigo ver que nesta área do meu nariz, deste nariz, contém um pouco mais de sombra. Então vou ver esse tom. Vou adicionar. E me estando sempre totalmente bem na sua tela. Essa tela. É muito importante fazer bem a mistura para que não esteja distorcida. Daí, você consegue ver que eu posso trabalhar desta forma. A pintura é um estudo, é uma área muito complexa. Então tem que ser estudado passo a passo.
Tem que ter muita paciência, porque é essa paciência que vai te ajudar a crescer cada vez mais e atingir, alcançar níveis mais altos. A paciência tem que ser seu companheiro, né? Todos os dias. Então, desta forma, é mais ou menos como a gente está a visualizar a nossa pintura, né? Estamos a gravar mais ou menos em tempo real. Depois de preencher esta toda a zona, vem aquele processo, né, de colocar alguns detalhes, né, existentes na imagem, de forma a não deixar a pintura muito uniforme. Sempre observando a tua imagem.